A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. A apresentação: Professora Natália Helena Wickman. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo Facebook, pelo site da rádio ou pelo canal do YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai continuar falando da obra do Eça de Queiroz, A Relíquia, que cai na lista, que está na lista, né, das obras obrigatórias para o vestibular da FUVEST 2021. Semana passada a gente já conversou um pouco, né, eu comecei falando um pouquinho do Eça, do realismo, de alguma semelhança ou diferença com Machado de Assis. Se você não conseguiu acompanhar ou ainda não viu o vídeo, corre para dar uma olhadinha e aí a gente continua, tá? Aí você volta para cá depois, tá bom? Que acontece? E aí eu comecei a falar sobre a história da relíquia e parei, né? Porque senão ia ficar muito conteúdo e vamos continuar agora, tá bom? Bom, o que acontece? A relíquia, né? É a história, portanto, só para retomar, né? Da viagem do Teodorico, na verdade é a história do Teodorico Raposo, contando as suas memórias, e ele vai se centrar principalmente na viagem que ele faz para Jerusalém, para satisfazer a vontade da sua tia, patrocínio, a Titi, né? E essa viagem, a motivação dessa viagem é ele encontrar uma relíquia, né? A tia pediu isso para ele e ele vai ter que trazer uma relíquia para ela. Tem que ser uma coisa muito sagrada, uma coisa muito importante, um símbolo muito importante, para que ele, quando voltar, ele possa acabar, né, com o seu rival na luta pela herança da Titi, né? Esse rival, nada menos, né, é Jesus Cristo. Então, imaginem o nível de relíquia que ele vai ter que procurar para poder trazer para Titi e ganhar e ficar com a herança no final, tá? Gente, não é que ela, só para deixar uma coisa clara, não é que ela propõe isso, tipo, olha, você tem que fazer isso para você ficar com a minha herança. Isso é o raciocínio dele, tá? Como ele vê em Jesus Cristo o rival, porque assim que ela morrer, né, ela vai ter que deixar para alguém a herança e ela não tem ninguém. Ele seria o herdeiro, vamos pensar, né? Pensando assim, numa relação familiar, ele seria o herdeiro. Mas como ela tem a intenção também, né, de deixar para a igreja, deixar para os padres com quem ela convive, enfim. Então, basicamente, é essa rivalidade. Por isso que a gente está dizendo que o rival dele é Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos lá. Ele parte para Jerusalém e ele vai ser acompanhado por um companheiro de viagem chamado Topsius. É interessante esse companheiro dele, né? Porque, inclusive, no prólogo do livro, o Raposão já fala, né, do Topsius, e fala que o Topsius ele estava nessa viagem para poder coletar material, para poder produzir um livro, produzir uma obra também sobre a Terra Santa, mas que ele não teria falado algumas verdades que agora o Teodorico vai colocar no seu livro de memórias, tá? Na sua história. E o Topsius vai acompanhar, portanto, o Teodorico. Ele tem, assim, a impressão que a gente tem é que ele seria um cara, assim, mais intelectual, né? Conhece um pouco de arqueologia, conhece a história sagrada, mas ao mesmo tempo parece também um falso intelectual, um falso sábio. O Teodorico chama o Topsius o tempo todo de o sábio, mas existe um momento, por exemplo, em que o Teodorico canta uma cançãozinha lá, que é uma canção popular de Portugal, e o Topsius fala que é de Camões, né? E o Teodorico deixa ele falando que é de Camões. Então, assim, em alguns momentos você tem a sensação de que na verdade esse Topsius aí é um falso intelectual, mas, né, ele tá ali e ele vai acompanhar o Teodorico nessa viagem. Indo para Jerusalém, eles vão passar pelo Egito e lá o Teodorico vai conhecer uma moça chamada Miss Mary. É uma espécie de... parece que ela vende flores numa lojinha, mas também fica subentendido que ela seria uma prostituta ou alguma coisa parecida, assim, né? Miss Mary. Pelo nome, a gente precisa ficar atento a algumas questões, né? Se a gente for abreviar, é o MM. Isso é importante porque ela vai deixar um bilhete para ele com essa assinatura MM, Miss Mary.
Outra coisa importante é que Mary, no inglês, né, nós vamos traduzir como Maria, então nós temos duas Marias na história religiosa que são importantes para Jesus. A Maria, mãe de Jesus, aquela que o concebe sem pecado, olha a ironia do nome da Miss Mary, né? Ou a Maria Madalena, MM também, né? Que é a prostituta que vira amiga de Jesus, né? A quem Jesus perdoa, lógico, e se torna uma amiga, né? Então você tem essas referências para ficar atento. Ele meio que se apaixona pela Miss Mary, eles vão passar alguns dias juntos e ela vai dormir com ele todas as noites no hotel, mas chega o dia que ele tem que partir, né? Continuar a viagem e chegar em Jerusalém. E nesse dia, a Miss Mary dá para ele, embrulhado num papel pardo com um laço vermelho, a camisola que ela usava para dormir com ele, né? A camisola aí que simboliza eroticamente, né? Essa paixão que eles viveram, essas noites que eles tiveram juntos. E eles vai, fala que vai morrer de saudade, toda uma coisa assim, né? Mais sentimental, mas ao mesmo tempo a gente não consegue confiar muito bem nesse sentimento, enfim. Ele parte e leva consigo esse embrulhinho da Miss Mary. E aí quando ele chega em Jerusalém, chega num certo, ele começa a coletar algumas relíquias e procura a relíquia para Tite, né, ou a relíquia para sua tia. Até que ele tá embaixo de uma árvore, ele olha, ele pega um gravetinho e aí ele pensa, ele fala, putz, isso aqui parece com um espinho, né? Será que isso aqui não daria aí uma coroa de espinhos? Não é parecida com a coroa de espinhos? Pensa nisso e junta alguns gravetos e meio que faz ali algo parecido com a coroa de espinhos de Jesus. Olha isso, gente, que loucura. E aí ele resolve trazer isso para Titi, porque seria assim o ápice, né, a melhor relíquia possível para ela, aquela que vai ali na cabeça dela, né, vai curá-la das suas dores, vai dar para ela alguma longevidade. E é engraçado demais, gente, porque o próprio Teodorico, ele fica olhando para aquela relíquia, ele fala, gente, mas será que isso aqui vai que é mesmo, né? Vai que foi dessa árvore que fizeram os espinhos, né? Que tiraram os espinhos para fazer a coroa, né? Vai que isso aqui cura mesmo a Titi. E aí eu vou ficar, tipo, se ela for curada, se ela ficar boa, assim, né? Rejuvenescer, por exemplo, ele vai demorar mais para ganhar a herança, né? Vai demorar para ela morrer, né? Então é muito sarcástico o jeito como ele fala, né? Várias vezes que ele deseja logo essa morte para que ele possa se livrar das amarras da tia, né? Se livrar da tirania religiosa da tia e poder gozar a vida com o dinheiro dela, né? E aí ele pergunta pro Topsius, ele meio que pede a aprovação do Topsius, sabe? Fala, será que isso tem alguma coisa a ver, né? Será que seria desse tipo de árvore, né? Os espinhos que montaram aí a coroa? E o Topsius confirma, fala, não, pode levar essa mesma. E ele embrulha, né, a coroa de espinhos. E aí, gente, é muito legal. Ele embrulha num papel pardo e faz um laço vermelho, muito semelhante, né, ao que foi feito com o embrulho da camisola. Isso já dá pra gente algum indício do que poderá acontecer, né, você já vai ficando esperto com isso, mas principalmente isso meio que coloca em pé de igualdade um objeto, digamos assim, profano, de pecado, né, aos olhos da igreja, e um objeto sagrado, né, que ali está desacralizado, porque não é a coroa de espinhos, claro, mas ela está representando, né, a dor, o sofrimento, a morte, enquanto aquela camisola num embrulho muito parecido está representando o amor, ou no mínimo, né, o prazer, né, então percebe, né, o jogo irônico que o autor vai fazendo. Bom, chega um determinado momento dessa viagem que o Teodorico vai sonhar com a paixão de Cristo, ele vai sonhar com aquela encenação da morte, do julgamento primeiro, né, da crucificação e aí, lógico, né, da morte de Jesus. Inclusive nesse momento, esse capítulo é o mais extenso, né, quando ele chega em Jerusalém, e nesse momento a gente fica até um pouco confuso, vou ser sincera com vocês, que em algumas vezes eu olhava e pensava, nossa, nem parece um sonho, parece que de fato ele está vivendo, né? Seria possível que ele estivesse revivendo, né, aquelas cenas de Jesus, mas depois você descobre que realmente ele estava sonhando. E o que acontece nesse sonho? Nesse sonho ele vai testemunhar o julgamento de um homem
que se diz filho de Deus, né? Um rabi que se diz Jesus. Então ele vai testemunhar toda aquela história que a gente meio que já conhece, até certo ponto é bem semelhante, mas com os toques aí, né, da ousadia do essa. Por exemplo, quando esse Jesus vai ser crucificado, as pessoas que estão em volta não ligam, sabe? Elas são muito indiferentes em relação a ele, em relação ao que está acontecendo, né? Então meio que isso vai rebaixando a imagem de Jesus, né? Ele mesmo diz num determinado momento que quando ele olhou e viu, né, viu Jesus ali, ele até se frustrou um pouquinho porque ele sentiu indiferença. Olha, gente, que loucura. Então, meio que ele vai rebaixando a imagem de Jesus, dessacralizando, tirando dessa imagem de Cristo aquele manto, né? Toda aquela coisa assim de transcendência, de uma coisa grandiosa e tão valorizada pela religião católica, né? Pelo cristianismo como um todo, mas aqui especificamente ele vai tratar, né, de dogmas da religião católica, tá bom? Então ele vai vislumbrar, né, ele vai assistir a essa encenação toda, né, a essa crucificação. Ele vai também, num determinado momento, se ver diante de um templo em que Jesus teria... Sabe aquele episódio da Bíblia em que Jesus manda os mercadores embora porque estão fazendo comércio no templo de Deus? Ele também vai ver essa cena, assim, ele vai conversar com um cara que estava presente quando Jesus fez isso, e aí esse mercador vai dizer, poxa, quando Jesus fez isso, eu fiquei sem nada, eu sou pobre, né, eu estava aqui para sobreviver, eu estava vendendo para poder ter o que comer, né. E aí Jesus vem e faz isso. Quer dizer, a impressão que dá é que a caracterização que está sendo feita de Jesus é de um cara de pouca empatia em relação aos pobres, né? Olha que loucura. E o próprio Teodorico vai dar algumas moedas para esse cara e vai dizer, eu paguei a conta de Jesus. Gente, olha isso, eu paguei a conta de Jesus. Ele diz dessa forma. Então você percebe, né, todo um lance de realmente desmistificar essa imagem. Eis que o ponto importantíssimo aí, né, da paixão de Cristo, de todo esse trajeto, né, que a gente conhece, é o momento em que Jesus é enterrado, é levado para o túmulo, né, enterrado acho que não é a palavra certa, mas é levado para o seu túmulo. Por quê? Depois que Jesus é crucificado, e aí vem uma pessoa e pede o corpo dele, né, até anotei o nome aqui, mas agora eu esqueci, o Teodorico vai jantar com o Topsius na casa de uma pessoa que tá, estudo no sonho, gente, na pessoa que tá alojando, né, que tá oferecendo abrigo para eles. Quando chegam algumas pessoas, chega um cara e começa a falar, olha, vamos lá com a gente, porque Jesus na verdade não morreu não. E aí ele vai atrás, né, vai junto com esses amigos de Jesus, para descobrir que, na verdade, né, Jesus teria tomado alguma coisa, eles teriam dado alguma coisa, uma bebida com algum tipo de droga, só para Jesus adormecer e meio que fingirem uma morte. E aí, eles, quando o corpo de Jesus é colocado no túmulo, eles tentam reavivar, e o Teodorico tá lá assistindo isso, viu, gente? E esses amigos de Jesus tentam reavivar Jesus, ele dá uma acordadinha assim e tal, mas de repente ele morre. Então tentaram, né, fazer algo para que Jesus não morresse, mas deu ruim, né? Ele acaba morrendo. E aí o que esses amigos fazem? Transportam o corpo de Jesus, que agora realmente está morto, do túmulo onde ele foi colocado para um outro local desconhecido. E no dia seguinte, quando chega Maria Madalena e vê o túmulo vazio, ela sai gritando, ressuscitou, ressuscitou. Olha que loucura, gente. Ou seja, o que o Teodorico está contando pra gente é que a história que a gente conhece, ela não aconteceu desse jeito. Que em torno dessa lenda da ressurreição, na verdade isso é uma lenda, né? Em torno dessa coisa toda da ressurreição, na verdade só foi um acaso, né? Alguém tirou ele daquele túmulo e pôs em outro, né? E até o próprio Teodorico fala, e aí fundou-se uma religião, né? Quer dizer, é muito ousadia, mas é isso que ele faz. Então ele está apresentando pra gente uma nova versão
dos fatos. E ele, inclusive, diz: agora eu sou o evangelista Teodorico. Olha que loucura, ele se coloca no mesmo patamar aí, né, dos outros evangelistas que estão no livro bíblico oficial, né? Então ele vai dizer pra gente que, na verdade, o cristianismo é uma lenda, que gira em torno de uma pessoa que não tem nada de especial, na verdade, não tem empatia com os pobres, né? Se deixou, topou uma enganação geral, né, para poder sair daquela situação, não deu certo, morreu e não ressuscitou coisa nenhuma, né? Ele só foi colocado em outro túmulo. Percebe, gente, essa dessacralização que ele faz? Isso é muito interessante, né? Enfim, e aí ele vai acordar desse sonho, né? Depois que ele conta tudo isso pra gente, ele vai acordar desse sonho e já tá na hora de voltar para Portugal. Ele vai voltar para Portugal. No momento em que ele tá indo embora, inclusive, ele encontra uma mulher muito pobre que tá pedindo para ele e pro Topsius alguma coisa, né, uma esmola, enfim. E aí ele pensa consigo: bom, eu não posso levar a camisola de volta, porque se a Titi descobrir, nossa, o que vai acontecer comigo, né? Você é excomungado, né? E aí ele dá o embrulho para essa senhora e fala: olha, vai vender isso porque deve valer algum dinheiro, certamente vale algum dinheiro, você, né, pode vender. E volta para Portugal. Quando ele chega em Portugal, quando ele chega na casa da tia, ele é muito bem recebido, né? Ele tá muito mais, segundo a tia, ele tá muito mais próximo agora da santidade, né? Ele tá ali, ó, com Jesus, porque agora ele pisou na Terra Santa, ele visitou o Monte das Oliveiras, ele visitou o túmulo de Jesus. Então, assim, ele tá para a par ali com Jesus Cristo. E aí ele vai entregar as relíquias que ele trouxe para todo mundo. Então ele trouxe frasquinho com a água do Rio Jordão, rio onde Jesus foi batizado, trouxe prego, que seria prego da cruz, enfim. E chega o momento dele entregar a grande relíquia para a tia. Bom, estão todos reunidos ali no jantar, ele vai entregar essa relíquia, ela vai poder abrir essa relíquia, os padres em volta estão ali, né, observando, e tem um padre novo que ele não conhecia, que é o Padre Negrão. De cara ele já não gosta do aspecto, assim, não gosta do olhar desse padre, ele fica meio desconfiado, mas ele pensa: não, o que eu trouxe aqui vai bater tudo e todos, assim, não vai ter pra ninguém, né? Então ele cria, né, toda uma cena para poder desembrulhar essa relíquia que era para ser a coroa de espinhos, né? Eis que, vocês já devem ter imaginado, aqueles que não leram, mas estão acompanhando até agora, já devem ter imaginado o que aconteceu, né? Quando a tia abre o embrulho, que tem ali a camisola da Miss Mary, com um bilhetinho, né? Um bilhetinho dela, escrito algo do tipo, para uma lembrança, né, de tudo que gozamos, MM, né? E ele fica estarrecido, fica pasmo, assim, não sabe o que fazer, fica parado ali. Essa tia acaba com ele, esculacha com ele, né, e manda ele pra fora, obviamente, com a roupa do corpo, não pode levar mais nada. Ele agarra uma mala com alguns pertences e vai. Ele vai embora de lá, né, ele é de fato, né, deserdado, né, já tá na cara, claro, mas ele precisa viver de alguma coisa. Então o que ele vai fazer? Ele sai vendendo as relíquias que ele trouxe para ganhar algum dinheiro. Então ele sai vendendo os frasquinhos com a água do Rio Jordão, ele sai vendendo os pregos, até pedacinhos assim de madeira que ele fala que seriam da Arca de Noé. Enfim, ele sai vendendo essas relíquias. Inclusive ele faz esse comércio junto com um cara do hotel onde ele tá hospedado, né? Só que chega uma hora que esse cara fala pra ele: ó, você mesmo estragou o comércio, porque Portugal tem espaço pra isso. Olha a crítica, né? Portugal tem espaço pra isso, mas como é que você vai vender 75 pregos? Como é que Jesus foi pregado com mais de 75 pregos? Não existe isso, né? Então esse comércio também não dá certo. Eis que ele encontra um amigo, né, desde a faculdade. Inclusive eu não mencionei, mas esse amigo já aparece no começo, quando ele vai para Coimbra para estudar. Esse amigo já é mencionado, que é o Crispim. E o Crispim tem uma firma, tem uma empresa, e ele acaba indo trabalhar para o Crispim. E ele decide que ele não vai ser mais tão hipócrita.
existe um motivo para isso, né? Enquanto ele tá ali ainda hospedado no hotel, a tia morre e ele vai receber de herança tão somente um par de óculos velho, né? Um par velhinho ali de óculos que, segundo ele, né, ele interpreta como sendo algo para ele poder ver de longe a herança dela. Por quê? Porque ela deixou a herança para a igreja. Então ela vai dar algumas propriedades para a igreja, dinheiro. O padre Negrão vai ficar com uma parte também das propriedades dela, enfim. Ele não vai receber nada, só esse par de óculos. E ele fica assim muito bravo, muito revoltado com aquela situação. Ele olha para um crucifixo que está na parede do quarto e começa a culpar Jesus e fala: olha, você fez isso, você trocou os embrulhos, né? E nesse momento, gente, o Jesus começa a falar com ele, né? A princípio essa é a impressão que a gente tem, né? Ele começa a ouvir uma voz e Jesus vai falar para ele que no fim das contas a hipocrisia não vale a pena. Depois, inclusive, essa voz fala para ele: não, eu não sou Cristo, eu não sou Jesus, eu sou a sua consciência. Então, de novo, essa dessacralização, porque não é uma voz divina que está falando com ele, é ele dentro da cabeça dele, é a consciência dele. Isso é algo que todos nós temos, é individual, não é onipresente, né? Então, isso também é um elemento importante. Então, ele decide, dali para frente, que ele não vai mais, não vai ser esse hipócrita de vida dupla que ele era até agora, enfim. Você vai ficar com a sensação de que ele se arrependeu, de que talvez aquele discurso de Jesus naquele momento tenha sido moralizante, mas depois você vai perceber que não. Por quê? Bom, ele vai trabalhar para o Crispim um dia convida para ir numa missa, ele fala: olha, eu podia até falar para você, eu sei que você é fã da religião, eu sei que você gosta de ir na missa, eu podia até, para te agradar, eu podia até dizer que eu gosto, mas eu não gosto. Ele se envolve ele se interessa pela irmã do Crispim, e aí o Crispim fala para ele: você ama minha irmã? Olha, amar não amo não, viu? Mas acho que dá certo. Então, assim, você percebe que ele vai dar uma de sincerão agora. Porém, não se enganem, né? Não é que ele se arrependeu, porque ele mesmo vai dizer, ele vai ter um estalo, ele vai parar e vai pensar e vai falar: não, gente, eu só não consegui essa herança, né? Porque eu não tive o descaramento de levar a minha hipocrisia até o fim, até as últimas consequências. Porque eu podia ter dito que aquela camisola era de Maria Madalena. É óbvio, a camisola de Maria Madalena, minha tia teria ficado deslumbrada, né? Então, olha que loucura, né? Ele não está arrependido do que ele fez, ele só está arrependido de não ter feito mais, de não ter sido ainda mais hipócrita, de não ter ido até as últimas consequências, né? Em relação à tia, né? E a necessidade dele, a relação de interesse mesmo, né? Que ele tinha para com a herança da tia, né? Então você percebe aí que é algo assim, toca, né, a questão da moral, toca a questão religiosa, toca a questão ética, né? E vem para nos dizer que o ser humano, se ele tiver a oportunidade, ele vai ser hipócrita, né? Se ele tiver o estalinho que ele devia ter tido, ele teria sido mais hipócrita, né? Então nós vamos levar até as últimas consequências dependendo dos nossos interesses, né? Eu acho que é essa a lição que ele acaba aprendendo, né? Deveria ter sido ainda mais hipócrita, né? Enfim, gente, é um livro muito bacana, é um livro muito interessante, necessária a sua leitura. Sei que por ser descritivo, né, principalmente esse momento que eu falei que é o mais importante, né, o capítulo mais extenso, inclusive, dessa saga dele em Jerusalém, sei que por ser descritivo às vezes fica um pouquinho cansativo, mas façam a leitura da obra, porque, assim, a hora que você pega esse jogo todo de ironia e essa ousadia, essa audácia do autor, né, de pegar tantos símbolos considerados sagrados para a religião, né, para a religião católica, para o cristianismo e desconstruir isso, né, quer dizer, você vai percebendo que é, assim, de uma genialidade muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo e essa nossa discussão, né, essa nossa conversa sirva aí para orientar a leitura de vocês. Mas se alguém ficar com alguma dúvida, gente, não hesita, coloca lá nos comentários no canal do YouTube, nesse vídeo, que a gente consegue continuar essa conversa depois, tudo bem? Muito obrigada e até a próxima semana!